Lago de Lágrimas. Com certeza você também já chorou alguma vez. Todos nós choramos de vez em quando, e existem os mais diversos motivos para isso. Às vezes choramos porque algo nos dói, outras vezes porque estamos tristes. Há pessoas que choram de tanto rir, e outras que, de um momento para o outro, ficam tão felizes que choram de emoção. Sempre que choramos, nossos olhos se enchem de lágrimas que rolam pelo rosto, e a gente até pensa que elas nunca vão parar. Mas você já se perguntou para onde vão todas essas lágrimas? Depois de chorar, você já encontrou alguma única lágrima por aí? A gente encontra qualquer gota de água, mas uma lágrima? Pois bem, então eu vou te contar esta história. É a história de um grande e secreto lago, que tem uma razão de ser muito especial. A coisa aconteceu assim. Há muitos e muitos séculos, só existia água doce no nosso planeta. Essa água era boa para as árvores, para os animais e para as pessoas. Não precisávamos de mais nada. E deve ter sido exatamente isso que a Mãe Terra pensou. Mas as coisas nunca ficam como estão. Naquela época, exatamente como hoje, as pessoas choravam de vez em quando, e tal como acontece ainda agora, as lágrimas desapareciam sem deixar rastros da superfície da terra. Ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de procurá-las. Quando se parava de chorar, a gente logo se sentia muito melhor e mal se lembrava das lágrimas derramadas. Um dia, um troll percebeu isso e pensou: um dia, essas lágrimas serão úteis para alguma coisa. Seria um desperdício. E assim, ele começou a recolher todas as lágrimas choradas. Ninguém as queria mesmo, então ninguém notaria se ele as pegasse para si. Você precisa saber que os trolls vivem por muito, muito tempo. E assim aconteceu que o troll que colecionava as lágrimas logo, ou seja, depois de alguns séculos, já tinha reunido um lago enorme. O que havia de especial nesse lago era que ele era, provavelmente, o único lago de água terrivelmente salgada em toda a Terra, onde até então só se conhecia água doce. O troll continuou colhendo e esperou pacientemente. Algum dia, a sua hora chegaria. E, de fato, a hora chegou. Foi assim. Os mares, os lagos e os muitos rios da Terra estavam, de uma forma ou de outra, todos conectados. As grandes nuvens erguiam a água do mar, deixavam-na cair como chuva sobre os prados, campos e florestas, e de lá a água corria para os lagos e rios. Os rios, por sua vez, desembocavam no mar. Um ciclo simples. E então surgiram problemas. De um dia para o outro, o mar tornou-se opaco, impossível de enxergar através dele. Isso era terrível para um oceano tão grande, pois as pobres baleias, que também não conseguiam ver mais nada, começaram a trombar umas nas outras, às vezes entre si, mas às vezes também com pequenas ilhas ou barcos. Os pescadores pescavam no escuro. O senhor polvo não conseguia mais encontrar a senhora polvo. Logo, virou um verdadeiro caos. Ninguém mais sabia a qual cardume pertencia ou onde ficava o seu recife de corais. Uma situação terrível. O rei Netuno, o governante dos mares, estava perplexo. Ele nunca tinha visto nada parecido em todo o seu reino aquático. As reclamações se acumulavam e cada vez mais peixes se perdiam. Não podiam ser encontrados, permaneciam desaparecidos ou apareciam em lugares que nem conheciam. Era como se tivessem que nadar através de leite. Não se via nada, como em um grande nevoeiro. Demorou um pouco até que as queixas sobre o mar turvo chegassem aos ouvidos do troll. Agora chegou a minha hora, disse ele para si mesmo, esfregando as mãos e partindo ao encontro do rei Netuno para oferecer os seus serviços. Ele colocou o seu cinto, preparou uma mochila com algumas provisões para a viagem e não se esqueceu de encher uma garrafa de vidro com um pouco da água do Lago de Lágrimas. Ah, que alegria será! Com certeza poderei ajudar o Rei dos Mares e, por isso, ficarei famoso e todas as pessoas conhecerão o meu nome como o Salvador dos Oceanos. Assim pensava o troll no longo caminho até o Rei Netuno, e ele estava de excelente humor, o que, você deve saber, é algo raro para um troll. Ele chegou a uma península que avançava mar adentro. As ondas leitosas batiam contra as rochas e faziam um barulho enorme. Se fechássemos os olhos, poderíamos pensar que tudo estava como sempre, mas não estava, porque a água estava terrivelmente turva. Oh,
Eu não imaginei que fosse tão ruim assim, disse o Troll para si mesmo. Com voz forte, ele gritou: Anunciem-me ao rei Netuno, eu posso ajudar. Ele gritou isso por um bom tempo. Normalmente, um golfinho teria aparecido imediatamente, respondido e pedido ao solicitante que tivesse um pouco de paciência. Mas naquela confusão, nem os golfinhos encontravam o caminho de imediato. Após 3 dias, finalmente, a ponta do gigante tridente do rei Netuno surgiu do mar, e logo depois, o Troll pôde admirar a impressionante figura gigante do rei Netuno, o senhor de todos os oceanos do mundo. Não pense que o nosso Troll era um nanico, de jeito nenhum. Ele tinha o tamanho de um carvalho antigo, mas comparado a Netuno... Bem, Netuno ergueu sua voz poderosa. Disseram-me que você queria falar comigo, que você poderia ajudar. Ajudar em quê? Bem, eu talvez tenha a solução para o seu problema de água. Num instante, o rei Netuno tornou-se muito mais amigável com o Troll. Ah, veja só, estou curioso, porque até agora ninguém teve uma ideia sensata e a coisa está realmente complicada. Parece que fica pior a cada dia. Debaixo d'água não se consegue ver a mão na frente dos olhos, de tão turvo que o mar está, e ninguém sabe a causa. Você conhece a causa? Para ser honesto, eu também não conheço a causa. Imediatamente Netuno voltou a trovejar. E você vem aqui e se gaba todo importante? Eu tenho coisas melhores para fazer. Netuno já queria afundar furioso nas profundezas do mar leitoso. Eu não conheço a causa, mas sei como resolver o problema. Olhe aqui. E com isso, ele pegou a garrafa que trouxera do Lago de Lágrimas e deixou cair algumas gotas no mar. Não demorou nem um segundo, e onde as gotas tocaram a água do mar, a água tornou-se imediatamente límpida e transparente de novo, exatamente como a água deve ser. Isso é extraordinário! Exclamou Netuno, observando como a turbidez diminuía ao redor. Então Netuno pensou: bem, um frasquinho tão pequeno do seu elixir mágico não será suficiente para todos os oceanos do mundo. Eu sei disso. Por isso, quero revelar a Sua Majestade que tenho um lago inteiro cheio disso, e ele só aumenta. E onde fica esse lago? Como é que eu, o Senhor dos Mares, nunca ouvi falar desse lago? Você está tentando me enganar? Nada está mais longe da minha intenção. Eu criei o lago de forma subterrânea há séculos, e nunca soube direito o que se poderia fazer com ele um dia. Até que ouvi recentemente sobre o seu problema com o mar turvo. Aí eu soube na hora. E o que você quer de mim? Você não vai querer me ajudar de graça. Mas, Majestade, por favor. No entanto, eu teria um pequeno desejo, mas só se não for incômodo. É que eu vivo há séculos na margem do Lago de Lágrimas recolhendo todas as lágrimas das pessoas, mas ninguém me conhece. Eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas e, claro, pelas criaturas do mar. Esse é um desejo muito modesto que terei prazer em atender. Qual é o seu nome? Bem, eu não tenho exatamente um nome, porque não falo com ninguém há séculos. Mas a minha mãe sempre me chamava carinhosamente de meu narigão. Então já tenho uma ideia de como faremos você ser inesquecível para sempre. Mas agora diga-me, como faremos para que o seu lago de lágrimas chegue ao nosso imenso oceano? Já pensei em algo. E ele explicou ao rei Netuno como se poderia, com pouco esforço, construir um túnel do Lago de Lágrimas até o mar, e assim o Lago de Lágrimas subterrâneo despejaria o seu valioso conteúdo no mar, sobrando apenas um pouco no fundo. As lágrimas das pessoas continuariam a ser coletadas e, se fosse necessário novamente, o Lago de Lágrimas poderia sempre dar um pouco mais ao grande oceano. No reino do rei Netuno, havia peixes chamados moreias, que eram verdadeiros mestres em cavar túneis e galerias. O rei Netuno encarregou-os, seguindo as instruções do nosso Troll, de cavar um caminho entre o reino de Netuno e o Lago de Lágrimas. Logo, o Lago de Lágrimas esvaziou-se quase todo no túnel e fluiu para os oceanos do mundo. O mar logo ficou límpido e maravilhosamente azul novamente, mas infelizmente, desde aquele momento, com um gosto salgado. Aí você vê para que as lágrimas servem. Elas podem até salvar os mares. Agora você certamente vai querer saber o que o rei Netuno fez para realizar o pequeno desejo do nosso Troll. Bem, lá no norte, na Frísia,
Havia uma pequena ilha que ainda não tinha nome. A essa ilha, o rei do oceano deu, a partir de então, o nome de Languenês, que lembra o apelido Narigão. Se alguém perguntasse por que aquela pequena ilha tinha esse nome, contavam-lhe que uma vez existiu um troll com esse apelido e que esse troll ajudou o rei Netuno a salvar os oceanos do mundo. De qualquer forma, os mares nunca mais ficaram turvos desde então. Ah, você ainda quer saber qual foi a causa de todos os mares terem ficado turvos? Bem, eu também não sei exatamente, faz muito tempo, mas deve ter havido um vazamento na Via Láctea e uma grande quantidade de leite deve ter caído lá de cima aqui na Terra, no meio de uma noite estrelada, direto no mar, e pronto, tivemos a catástrofe. Mas o vazamento foi encontrado e desde então nada mais aconteceu. Podemos, portanto, dormir tranquilos.